Minha parte é o senador Isalci Lucas falando sobre a perseguição política empreendida pelo CNJ. O senador Marcos Rogério lamentou que o aparelhamento das instituições esteja afetando negativamente o próprio direito no país. Ele disse: esse ambiente de ataque ao devido processo legal, de poderes que se agigantam e que se acham acima da lei, tem sido muito ruim para a democracia. Isso tem sido muito ruim para o chamado devido processo legal. O senador Marcos Rogério apontou que a transformação do CNJ em instrumento de mordaça é preocupante para a democracia. Ele descreveu que, enquanto um desembargador aposentado é alvo de um procedimento administrativo por exercer seu direito à livre expressão, magistrados que estão no cargo e estão, portanto, sujeitos a restrições, falam constantemente. O senador disse: hoje há muitos magistrados que estão com a investidura, que estão com a toga, que estão no exercício pleno das suas funções e que se acham no direito de extra-autos, dar opinião, falar, criticar, fazer inclusive alusão a componentes do próprio Congresso Nacional, de outros poderes, e nem por isso respondem a um processo, seja na corte onde tem assento, seja no próprio CNJ, o que na verdade é algo atípico, é algo que extrapola a função, a liturgia do cargo. O senador disse: nós vivemos um momento de relativização de garantias constitucionais. Nós vivemos um momento em que não há respeito mais à instância de poder. O sistema de justiça hoje, com todas as vênias, com todo o respeito que tenho às cortes brasileiras, você não sabe mais. Algo que era para ser tratado lá na primeira instância, às vezes é trazido já para a última instância do judiciário e é tratado como se fosse uma matéria que goza ou que é abrigada pela questão do foro, e não é. E não há quem consiga enfrentar isso. Marcos Rogério afirmou: nós estamos chegando a um ponto em que o estudante de direito que está lá na universidade vai precisar fazer o cotejo entre aquilo que está nos livros, na doutrina, na jurisprudência do passado e aquilo que está na jurisprudência do presente. Aí vai fazer esse cotejo de mediação das compreensões, porque não tem uma regra mais. A regra agora me parece que é não ter regra, quando se trata desse aspecto. Esse é um debate que nós temos que fazer, acho que com muita maturidade, com muita serenidade, sem atropelos, sem personalizar. É um debate técnico, é um debate pensando o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, as instâncias de poder e o rearranjo que nós precisamos fazer em nome do que mais interessa à democracia, que é a harmonia entre os poderes e o foco na sociedade. O senador Isalci Lucas respondeu com a brincadeira: eu acredito que o que Vossa Excelência coloca com relação aos alunos de direito é que vão ter que colocar assim, vírgula, exceto o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a solução para que não haja realmente essa contradição. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Rogério. Nobre senador Isalci Lucas, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo conjunto dos temas que Vossa Excelência traz à reflexão do plenário do Senado Federal. Esse ambiente de ataque, ao devido processo legal, de poderes que se agigantam e que se acham acima da lei. Isso tem sido muito ruim para a democracia, isso tem sido muito ruim para o chamado devido processo legal. Esse exemplo que Vossa Excelência traz em relação à condenação do juiz pelo CNJ, por exemplo, já aposentado, em razão de falas, do exercício, do direito de liberdade de expressão que ele tem, do exercício profissional que lhe é assegurado, é algo que nos preocupa. É algo que nos preocupa, porque me parece que aquela casa, que foi criada pelo Parlamento brasileiro, com uma missão, com uma função, me parece estar deslocando a sua competência para atuar em searas que não foram atribuídas ao CNJ. Isso nos causa preocupação, porque acaba servindo de instrumento de mordaça. Sabe, veja Vossa Excelência que hoje há muitos magistrados que estão com a investidura, que estão com a toga, que estão no exercício pleno de suas funções e que se acham no direito de extra-autos dar opinião, falar, criticar, fazer inclusive alusão, inclusive a componentes do próprio Congresso Nacional, de outros poderes, e nem por isso responde a um processo, seja na corte onde tem assento, seja no próprio CNJ. O que, na verdade, é algo atípico, é algo que extrapola a função, a liturgia do cargo. Mas eu estou citando isso aqui apenas para ressaltar o nível de preocupação que temos que ter em razão dessa situação apartada que aconteceu no CNJ e que é um indicativo preocupante para a sociedade brasileira e que deve preocupar esse Senado Federal. Então eu cumprimento Vossa Excelência pela fala que faz em relação a esse tema. Nós vivemos um momento de relativização de garantias constitucionais. Nós vivemos um momento em que não há respeito mais à instância de poder. O sistema de justiça hoje, com todas as vênias, com todo o respeito que tenho, as cortes brasileiras, mas hoje você não sabe mais. Algo que era para ser tratado lá na primeira instância, às vezes é trazido já para a última instância do judiciário e é tratada como se fosse uma matéria que goza, ou que é abrigada pela questão do foro, e não é. E não há quem consiga enfrentar isso, não há quem consiga modificar isso. Nós estamos chegando a um ponto em que o estudante de direito, que está lá na universidade, vai precisar
fazer o cotejo entre aquilo que está nos livros, na doutrina, na jurisprudência do passado e aquilo que está na jurisprudência do presente. E aí fazer esse cotejo de mediação das compreensões, porque não tem uma regra mais. A regra agora me parece que é não ter regra quando se trata desse aspecto. Esse é um debate que nós temos que fazer, acho que com muita maturidade, com muita serenidade, sem atropelos, sem personalizar. É um debate técnico, é um debate pensando o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, as instâncias de poder e o rearranjo que nós precisamos fazer em nome do que mais interessa à democracia, que é a harmonia entre os poderes e o foco na sociedade. Parabenizo Vossa Excelência pelo discurso lúcido e oportuno que faz no plenário do Senado no dia de hoje. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu acredito que o que Vossa Excelência coloca com relação aos alunos de direito vai ter que colocar tudo assim, vírgula, exceto o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a solução para que não haja realmente essa contradição. Presidente, Vossa Excelência não tinha chegado, eu estava aqui elogiando, nós aprovamos na comissão especial hoje todos aqueles projetos de autoria de Vossa Excelência que trata da tributação, do regime de execução administrativa e tributária. Então, falei sobre isso, quero parabenizar Vossa Excelência. E peço para incorporar a fala do senador Rogério Marinho e senador Marcos Rogério na minha fala, presidente.